Olá, tudo bem? Faz tempo já que eu não venho gravando vídeos, eu parei para ter bebê, né? E vamos voltando, né, aos poucos, a gravar os vídeos, né? O trabalho a gente já voltou desde setembro e eu resolvi gravar esse vídeo por um problema recorrente que está acontecendo devido à pandemia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que o coronavírus e a pandemia têm trazido ao nosso consultório de neuropediatria, né? As crianças em geral. A gente não vai falar sobre a ação direta do vírus, sobre sequela de coronavírus, mesmo porque a maioria das pessoas tem conhecimento que essa infecção não afeta tanto as crianças, né? E aconteceram casos mais raros, de formas mais graves, com quadro inflamatório sistêmico, mas não é hoje o tópico do nosso assunto. O que a gente vai falar são as consequências do isolamento social, as crianças em geral. Então, nós estamos com problemas muito mais frequentes de ansiedade, de depressão, tentativa de suicídio. Os problemas escolares aumentaram muito porque as aulas à distância têm trazido dificuldades pedagógicas para muita gente, e em especial aos bebês da pandemia, né? Eu tenho chamado de bebês da pandemia as crianças que nasceram desde aí final de 2018 até agora, que estão pegando os primeiros 2 anos de vida de alguma forma dentro de um período de pandemia. A gente sabe a importância dos 2 primeiros anos de vida no desenvolvimento neurológico da criança, principalmente no que tange as habilidades sociais e linguagem, a criatividade ao brincar, ao conviver. E infelizmente isso está sendo muito afetado pelo isolamento social. Então as crianças têm convivido só com quem mora, né? Pai, mãe ou avó, as pessoas de dentro da casa, e quando vê visita, geralmente a visita está de máscara. Então, assim, está muito frequente a quantidade de crianças com atraso de linguagem e baixa interação social que a gente tem recebido, com suspeita de autismo, porque é a primeira coisa que você vai pensar, né? Poxa, meu filho não fala, meu filho não olha tanto, não interage, não está sabendo brincar, e vem ao médico, mas essas crianças não conhecem outras crianças, essas crianças não receberam visita sequer, às vezes, quando nasceu, não brincam, não vão à escola, não vão à natação, não saem, não vão no parquinho, e a gente sequer tem condição de mandar elas fazerem isso para melhorar a linguagem. Então, hoje, o que eu venho fazer um alerta é que nós precisamos manter os cuidados de distanciamento social, né? De ficar em casa, de usar máscara, de se higienizar bem as mãos, mas aos pais que têm filhos pequenos, hoje eu vou falar em especial, a gente pode fazer outros vídeos em relação à ansiedade, em relação às dificuldades escolares, mas hoje eu quero falar aos pais dos bebês da pandemia. Precisamos estimular melhor esses bebês, muito. Por quê? Porque a gente vai precisar suprir uma falta que eles estão tendo por conta da pandemia, né? Crianças muito expostas a eletrônico, né? A gente não sabe até que ponto isso vai afetar a longo prazo o convívio e a linguagem dessas crianças, né? Quando houve a gripe espanhola, não havia internet, não havia eletrônicos, e talvez eles tivessem muitos irmãos, né? Naquela época era muito comum ter 7, 8, 9, 10 filhos. Então, não é o que a gente vê hoje, né? Hoje a maioria das crianças são filhos únicos, ou 1 ou 2 irmãos, às vezes irmãos em idades mais distantes, que não brincam tanto. E às vezes um deles está lá em aula online, muito tempo ocupado na tela. A tela, eu falo, que ensina a gente a ser alheio, né? Porque a criança está com a TV, a criança cai, a criança chora, a criança fala, e a TV não vai reagir àquilo que aconteceu.
E às vezes a mãe está trabalhando, está em home office ou mesmo serviço de casa e não está tendo interação naquele momento. Então, embora a criança esteja com a mãe ou com a avó, ela está sob o cuidado de alimentar, de proteger, mas não de interagir, não de sentar para brincar, para ler uma historinha, para conversar, para perguntar, para estimular diretamente. As crianças precisam do estímulo direto, precisa olhar no olho, precisa brincar, precisa fazer pergunta, precisa ensinar a apontar, sair para dar uma voltinha no quarteirão, ainda que de máscara, né? Os pais levam a criança a andar de motoca, mostra o passarinho, olha a formiguinha, conversa, puxa papo. Você sabe que teu filho quer água, mas não vai lá e dá água, pergunta, fala, você quer água? Se ele demonstrar alguma resposta, você fala, você quer água ou suco? Se ele falar, água, é suco, suco de uva, suco de laranja, questione ainda que ele não te responda, para ele ir criando a intenção de formar sentenças, né? E para que vá aumentando o vocabulário. Leia livrinhos, fale corretamente. Então, por exemplo, não é tudo pocotó, é cavalo, égua, zebra, burro. É importante diferenciar, não é tudo brrr, carro, caminhão, ônibus, trem, moto, triciclo, trator, Kombi. Então, você vai dando uma gama maior de vocabulário para essa criança e a intenção de diálogo. Você vai direcionando as perguntas para que ele desenvolva diálogos, né? Para que ele desenvolva reciprocidade, né? Porque a TV, as telas em geral, TV, vídeo do YouTube, meu filho não fala, mas canta inglês. Sim, mas o que ele faz o dia inteiro? Ele vê vídeo em inglês das cores, né? Então, atrapalha muito o desenvolvimento de linguagem e a interação dessa criança. Vai ser uma criança mais isolada, mais alheia, né? E com problema de linguagem. Então, é preciso estar junto, estar presente na mesma atividade, sentar e brincar. Eu sei que está extremamente corrida a vida de todo mundo, a minha também está. Eu também estou com crianças em aula remotas em casa, eu também tenho bebê, eu também trabalho, né? E o meu trabalho é do grupo essencial, então a gente não para, mas a gente precisa tirar uma hora, pelo menos uma hora por dia, para sentar e estimular essa criança. O ideal seria o dia todo. Então, eu vou cozinhar, eu ponho a criança perto, falo, olha a batata, olha, cheira o alho, descasca para mim, que gostoso, olha a cenourinha, que laranja, olha, cheira a cebola, vamos fazer carninha, olha o franguinho, vamos temperar, conversa. Vai dar banho, não fala só o barrigão e o pé, cadê o barrigão, cadê o pé, né? Vamos lavar o joelho, olha o queixinho, vamos lavar a testa, vamos lavar o rostinho, cadê? Pega o bichinho de brincar no banho, olha que sabonete gostoso, cheira que gostoso, chama pelo nome a criança, que não chame cada um de uma coisa, né? Outro dia eu atendi um menino que tinha 2 nomes, era um nome composto, e o pai chamava por um, a mãe chamava por outro, e o vô chamava pelo apelido, e o vô morava com eles na casa. O menino não olhava quando era chamado. Falei, gente, a gente precisa unificar, todo mundo escolher um dos 3 nomes e chamar só daquele nome. E o pai falou, geralmente ele responde pelo nome que o vô chama, então vamos todo mundo chamar pelo nome que o vô chama e unificar, facilitar a vida da criança, né? Tem que haver estímulo, né? O ideal é a gente tentando interpretar o que o nosso filho está querendo falar e nomear. Então, por exemplo, quando o bebê começa a balbuciar, eu dou sentido àquele balbucio, mamãe, oi, a mamãe tá aqui, chama a mamãe, né? Então, eu vou dando sentido àquele balbucio e aquele mamã, que era só um som, vai passar a ser realmente mamãe. Daqui a pouco papá vai ser papá de comida e papá de papai. Então, para eu dar esse sentido ao que o bebê está falando, eu preciso estar junto, eu preciso estar atenta. Então, minha solicitação é essa. Para nós, também está difícil fazer diagnóstico de suspeita de autismo leve, né? Nos quadros graves é uma coisa muito mais rica de sintomas,
Mas os leves a gente também está em dúvida, porque só fica com a mãe o dia inteiro, ou só fica com a avó o dia inteiro, fica o dia inteiro no celular ou no tablet, às vezes porque o pai e a mãe precisam trabalhar. Essa criança não conversa, não interage, não brinca, fica por conta da TV o dia inteiro, e você não sabe se ela não atende e se ela não fala porque não está sendo estimulada, né? A gente não pode esquecer que muitos neurônios vão morrer até os 6 anos de idade se não foram usados, né? Então a gente também não sabe o risco que a gente corre dessas crianças, bebês da pandemia, terem problemas lá para frente, sociais e de linguagem. Espero que não. Espero que a gente consiga passar por essa fase, que a vida volte logo ao normal, que a gente consiga conviver melhor e que não fique sequela nas nossas crianças, desse isolamento, dessa fase difícil que está para todo mundo. Fica a minha dica, quem gostou do vídeo, achou importante, compartilha, lembra aquela sua conhecida de dar mais atenção, de diálogo, ler livrinho, cantar musiquinha com o filho presencialmente, olho no olho, né? Bastante gestual, falar bastante. E é isso. Qualquer dúvida, manda sua mensagem. Estamos aí para tentar esclarecer, tá bom? Precisando, houve a dúvida, pergunta ao seu pediatra, procure um bom neuropediatra. Vamos estimular essas crianças. Um abraço.